Quando você quer comprar um celular novo e você olha os celulares mais recentes, você acredita que o último lançamento de alguma linha de celular, normalmente, é o celular que deve ser o melhor dessa linha. Mas será que é sempre assim, em todo lançamento, que o último lançado é sempre melhor do que os antecessores? E é isso que a gente vai ver se o Redmi Note 12 4G trouxe uma melhora comparada ao seu antecessor, Redmi Note 11. O Note 11 foi lançado em 2022 e fez muito sucesso por ser um bom celular que entregava bons recursos alinhado a um bom preço. O Note 12 4G foi lançado nesse ano, em 2023, e a gente vai ver se houve uma melhora na linha Redmi Note. E os links deles estão na descrição e nos comentários. E começando pelas dimensões, o Note 11 conta com 15,98 cm de altura, 7,38 cm de largura, 0,80 cm de espessura, pesando 179 gramas, enquanto que o Note 12 4G conta com 16,56 cm de altura, 7,59 cm de largura e 0,78 cm de espessura, pesando 183 gramas. E a última versão do sistema operacional no Note 11 é o Android 13 com a MIUI 14, como também o Note 12 trazendo o Android 13 com a MIUI 14. Já na parte de processador, o Note 11 conta com um processador octa-core, sendo 4 núcleos com 2.4 GHz com Kryo 265 Gold e 4 núcleos com 1.9 GHz Kryo 265 Silver, enquanto que o Note 12 trouxe um processador diferente, sendo também um octa-core, com 4 núcleos, sendo 2.8 GHz Cortex A73 e 4 núcleos com 1.9 GHz Cortex A53. E o chipset que acompanha o Note 11 é o Snapdragon 680, enquanto que o Note 12 trouxe um Snapdragon 685. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles têm 8 núcleos, a frequência do Note 12 é um pouco maior, com 2.8 GHz. Quando ao tamanho do semicondutor, eles são iguais, com 6 nanômetros, e já na parte de benchmarks, tanto no Antutu quanto no Geekbench, o Redmi Note 12 4G se saiu melhor. E na parte de GPU, o Note 11 traz uma GPU com Adreno 610 com uma frequência na GPU de 1100 MHz, como também o Redmi Note 12 trazendo uma GPU com Adreno 610 com uma frequência nela não mencionado. Já na parte de memória RAM, o Note 11 traz uma memória com LPDDR4 contendo versões de 4 ou 6 GB de memória RAM, enquanto que o Note 12 traz uma memória com LPDDR4 contendo versões de 4 ou 6 ou até 8 GB de memória RAM. Já na parte de armazenamento interno, o Note 11 conta com uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna, enquanto que o Note 12 traz uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 128 ou 256 GB de memória interna. Já na parte de memória externa, o Note 11 pode ter um microSD com até 1 TB de memória, como também o Note 12 podendo ter um microSD com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Note 11 traz uma tela com 6.43 polegadas, enquanto que o Note 12 traz uma tela maior com 6.67 polegadas. E tanto a resolução do Note 11 quanto do Note 12 é em Full HD Plus 1080 pixels, e a densidade de pixels do Note 11 conta com 409 pixels por polegada, enquanto que o Note 12 conta com uma tela com 395 pixels por polegada. E o tipo de tela utilizado tanto no Note 11 quanto no Note 12 é uma AMOLED com 700 nits. E já a taxa de atualização no Note 11 conta com uma tela com 90 Hz, enquanto que o Note 12 conta com uma tela com 120 Hz. Entrando na parte de câmera, o Note 11 conta com 4 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo a lente principal com 50 megapixels e a abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é aquela que você tira para imagem mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, uma lente macro, que é aquela que você tira para imagens mais próximas, mais de perto, com 2 megapixels e abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Redmi Note 12 4G conta com uma lente principal com 50 megapixels, uma abertura focal de 1.8, uma lente ultra-wide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, e uma lente macro com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas lentes, e quando a gente fala no tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos que você tira, tanto o Note 11 quanto o Note 12 contam com quase 1/3 de polegada.
E a resolução das fotos, tanto do Note 11 quanto do Note 12, também são iguais, então eles apresentam 8165 por 6124 pixels. E a câmera frontal do Note 11 conta com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Enquanto que o Note 12 conta com uma frontal com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação, eles também se igualam, então o Note 11 traz uma gravação em Full HD, como também o Note 12, conseguindo gravar em Full HD na sua traseira. E a gravação do Note 11 em Full HD pode ser feita a 30 fps, como também o Note 12, conseguindo gravar em Full HD a 30 fps. E na câmera frontal, o Note 11 também consegue gravar em Full HD a 30 fps, como também o Note 12, conseguindo gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, o Note 11 apresenta uma bateria com 5.000 mAh, com uma potência máxima de carregador de 33 watts, como também o Note 12, contando com uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts. E o sensor de impressão digital no Note 11 fica na parte lateral do celular, e ele também conta com infravermelho e algumas versões pode conter o NFC, como também o Note 12, contendo com um sensor na parte lateral do celular, tendo também o infravermelho e algumas versões tendo o NFC. E já a proteção de tela, o Note 11 conta com uma proteção com o Gorilla Glass 3, como também o Note 12, contando com uma proteção de tela com o Gorilla Glass 3. E se você está gostando desse conteúdo, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. Já na parte de jogos, o Note 11 no Free Fire consegue rodar no Ultra aos 59 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no Ultra aos 55 FPS. No PUBG, o Note 11 consegue rodar no balanceado aos 28 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no balanceado aos 26 FPS. No Call of Duty, o Note 11 consegue rodar no muito alto aos 27 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no muito alto aos 28 FPS. Já no Fortnite, o Note 11 consegue rodar no baixo aos 7 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no baixo aos 11 FPS. Na verdade, nenhum deles consegue rodar, 7 e 11 FPS é praticamente injogável, então os dois não rodam o jogo bem. Já no Arena of Valor, o Note 11 consegue rodar no abaixo do vida a 60 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no abaixo do vida aos 59 FPS. Já no Asphalt 9, o Note 11 consegue rodar no alto aos 28 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no alto aos 29 FPS. Já no eFootball 2023, o Note 11 consegue rodar no alto aos 48 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no alto aos 50 FPS. Já no Ark, o Note 11 consegue rodar no baixo aos 29 FPS, enquanto que o Note 12 não estava conseguindo abrir o jogo. Quando você abriu o jogo, ele ficava fechando. Então não sei te dizer se é algo do celular ou uma otimização do chipset, mas ele não estava conseguindo abrir o jogo. Já no Genshin Impact, o Note 11 consegue rodar no baixo a uns 30 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no baixo a uns 36 FPS. Já no Black Desert, o Note 11 consegue rodar no alto a uns 29 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no alto a uns 30 FPS. E no League of Legends Wild Rift, o Note 11 consegue rodar no super alto a 60 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no super alto a 60 FPS. E o resultado dessa comparação, começando pelo design, o Note 12 teve alteração nas suas dimensões, comparado ao Note 11, o Redmi Note 12 ficou um celular um pouco maior nas dimensões, além disso, a traseira, a disposição da câmera teve mudança no layout, até porque o Note 12 não apresenta mais o sensor de profundidade na lente, sendo que o celular está utilizando uma inteligência artificial para fazer essa função de sensor, mas no restante, a construção deles parece muito iguais. Mas no restante, a construção deles continua iguais, sendo dois celulares feitos com uma construção em plástico, e já as cores, o Note 11 traz versões como preto, um branco e um azul, enquanto que o Note 12 traz versões como cinza, azul e um verde. Dessa forma, eu prefiro ficar com empate. Já em desempenho, eu vou ficar com empate também, pois eu não vi uma diferença tão grande no desempenho deles. É fato que o Note 12 4G traz um processador com mais velocidade, um chipset mais atual com o Snapdragon 685, apesar que continua com a mesma placa gráfica com Adreno 610, só que quando você olha para o desempenho nos jogos, nota que isso tudo não faz tanta diferença, que o Note 12 4G
ganhou poucos FPS em alguns jogos e perdeu até em outros. E até no Ark, em que ele nem estava conseguindo abrir o jogo. Além disso, eu vi outras pessoas relatando também isso no Ark, que não estava conseguindo abrir, e eu acredito que seja uma má otimização com o Snapdragon 685, mas no geral, continua sendo dois celulares básicos que vão rodar jogos casuais bem. Jogos com mais ação, como Free Fire, um PUBG e um Call of Duty, pode ter uma queda de FPS, mas para quem joga esses games e prefere reduzir os gráficos para ter uma melhor experiência no jogo. Só que quando a gente vai para games mais pesados, os dois celulares sofrem. Mas exigir um desempenho alto de celulares mais básicos como eles é até errado, porque não é a proposta deles. Mas se eles conseguirem rodar esses jogos pesados num baixo, numa taxa de FPS dos 24 a 30 FPS, para mim já é o suficiente para ter uma boa jogatina pela proposta que eles estão proporcionando. Já na parte de câmera, meu voto também fica para empate, pois os dois contam com uma qualidade bem próxima nas imagens e nos vídeos, pois trazem 50 megapixels. E quando a gente olha isso em questão de imagem, eu vi o Note 12 4G com uma nitidez um pouco melhor, sendo que o Note 11 você vê um pouco mais de ruído em algumas imagens. Em ambientes noturnos, os dois celulares sofrem um pouco, mas conseguem tirar fotos satisfatórias. Já na gravação, para mim, a captação de áudio do Note 11 é melhor do que a do Note 12. E também, o Note 11 tem uma melhor saturação de cores na gravação, por isso eu prefiro ficar com o empate. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto também vai para empate, pois tanto o Note 11 quanto o Note 12 conta com seus 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts. E para a tela, eu fico com o Redmi Note 12, pois ele trouxe uma melhora com uma tela com 120 Hz. Apesar de algumas pessoas reclamar que 120 Hz gasta mais bateria, o que é verdade, mas você sempre tem a opção de poder escolher 60 Hz ou 120 Hz na sua tela. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício para você, o Note 12 está levando essa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele está te entregando, seja o desempenho, a câmera, telas, funcionalidades, tudo. Então, o preço do Note 11 está numa faixa de preço, hoje que eu gravo esse vídeo, em uns R$ 1.150, a versão de 4 GB de RAM com 128 de armazenamento. Já a versão de 6 GB de RAM com 128 de armazenamento está numa faixa de preço dos R$ 1.350. Já o Redmi Note 12, a versão de 4 GB de RAM com 128 de armazenamento está por volta dos R$ 1.050 ou até os R$ 1.100, mais barato do que o Note 11. A versão de 6 GB de RAM com 128 de armazenamento também está mais barato por volta dos R$ 1.150, R$ 1.200. E já a versão de 8 GB de RAM, coisa que o Note 11 não tem, está numa faixa de preço dos R$ 1.250. Mas você pode estar se perguntando, por que uma versão mais atual da Redmi, como o Note 12, está num preço mais baixo do que a versão antiga do Note 11? Isso não faz meio sentido. Eu até tenho uma hipótese, mas ao certo eu não sei te dizer, pois o certo seria o Note 11 estar abaixo do valor do Note 12, lá por volta dos 900 ou R$ 1.100. Mas tirando isso de foco, será que vale a pena pegar o Redmi Note 12 ao invés do Redmi Note 11? Eu respondo que alguns motivos induzem que sim, que o Note 12 4G vale um pouco mais a pena. O primeiro motivo é que ele empatou com o Note 11 em muitos quesitos, sendo celulares bastante parecidos, mas o Note 12 4G conta com uma vantagem com uma tela com 120 Hz. Por ser um celular mais recente, em 2023, teoricamente, ele vai ter uma vida útil maior por poder receber mais atualizações no futuro que o Note 11. E o principal motivo é o preço baixo. Cara, a pessoa olha que são celulares bem parecidos, encontra uma versão mais recente num preço menor, como o Redmi Note 12, mesmo apresentando uma inconsistência no desempenho em jogos como a gente viu antes no Ark. Mas, cara, no país que a gente vive, que para você ganhar o nosso dinheiro muito suado e ter seu salário e saber que um mês de trabalho vai te custar um celular, e você ter que escolher o melhor celular dentro das suas condições para atender o máximo possível na sua vida, e ter que durar alguns bons anos, pois você não vai trocar todo ano, você vai acabar escolhendo o Redmi Note 12, pois é o mais lógico a se escolher. Pois você paga uns R$ 1.100 ou uns R$ 1.250 e pega um celular com 6 ou até 8 GB de memória RAM, com 128 de armazenamento, lançado nesse ano. Isso mostra que em tese ele vai ter uma vida útil melhor, que provavelmente deve durar uns 3 ou até mais anos, até você poder trocar por um celular melhor. Por isso que muitas pessoas estão escolhendo até o Redmi Note 12 por toda essa lógica. Só que o motivo que eu penso que o Note 11 não abaixa o preço, e nem acho que vai abaixar o preço, é porque se isso acontecesse, o Redmi Note 12 ele não iria vender. Não valeria a pena,
Pois você vê um celular como o Note 11 por, não sei, colocar R$ 900 por ele, seria praticamente surreal, pois seriam celulares bem parecidos. Então, por que eu iria pagar mais no celular no Note 12, sendo que o Note 11 é um celular bom que a gente já viu, tem muito review aí na internet, e está mais barato, lá por volta de 900 mil reais. Então por isso que eu acredito que o Note 11 não abaixa o preço e que o Note 12 seja a melhor opção. Mas, respondendo a pergunta do começo do vídeo, o Note 12 4G teve uma grande melhora comparado ao Redmi Note 11? Na minha opinião, não. Mas a pouca melhora e o preço baixo o torna um celular com um bom custo-benefício, o que para mim já é um ponto positivo. E que no caso, até vale mais a pena a escolha por ele. E você? Qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição e nos comentários, e curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative esse sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!